Então vamos silenciar nossas mentes, agradecer a Deus por mais esta oportunidade, buscar neste momento a mensagem do Mestre Jesus e sempre agradecendo a Ele por todas as oportunidades que sempre tem nos dado para avançar em conhecimento, aperfeiçoar o espírito e superar os obstáculos. Mestre amado, nesta noite, ilumina, protege, fortalece todos nós presentes. Também te pedimos por aqueles que até o momento não conseguiram entrar na live desta noite. E também, Senhor, te pedimos por todos os nossos irmãos sofredores, necessitados da tua luz e principalmente por não conhecer o caminho que estão percorrendo. Que a tua misericórdia ampare e proteja todos. Protegendo o nosso palestrante da noite, Luiz Carlos Ramalho, no Orai Segue. Muita paz, que assim seja. Deus abençoe a todos. Então, passo a palavra para você. Muita paz. Muita paz. Então, meus amigos, Adalberto, Marília Gomes, Isa chegou agora. Thiago, agora conosco, e todos sejamos bem-vindos para esse momento de reflexão, visto que todas as vezes quando paramos para estudar, então nós somos tomados por uma pleiade espiritual mais elevada e que vem saciar o vazio dos conhecimentos, não é, espirituais. Eles fazem isto. Eles vão nos auxiliar, vão facilitar o nosso entendimento, que esse conhecimento ele é fundamental para a vida presente. Naturalmente, cada um de nós que está aqui, e de tantos outros centros espíritas espalhados pelo mundo, então, esses conhecimentos, eles são facilitadores para que... Boa noite, dona Dirce Ribeiro, boa noite. E que todos nós aproveitemos isto, não é? Aproveitemos. E eu vejo cada um de nós semelhante, homens e mulheres, semelhante àquela mulher que ela estava apanhando água numa cisterna em Samaria, e Jesus estava ali para tomar um pouco d'água quando ela lhe oferece um pouco daquela água, né? Olá, Ni, como que vai? Boa noite. E daí... Boa noite, irmão. E daí, então, aquela oferta de Jesus, não é? Ou seja, para Jesus em relação àquela mulher, perguntando se ele tinha sede. Então, as coisas começam a ser criadas no sentido de reverter o quadro, ou seja, Jesus fala de uma água, que se a pessoa que estava ali oferecendo água para a sua sede, então ela não teria jamais sede se tomasse daquela água. Então, assim é o Evangelho, não é? E é nisto que, nesta noite, nós vamos discorrer um pouquinho, que é muito importante, e que nós todos possamos participar, conversando, perguntando, porque eu acredito que, como é um estudo sempre bem elaborado pelo Adalberto, e nós aqui estamos sempre valorizando aquilo que é ofertado para nós, através de pessoas como Adalberto, como agora o Joel, que está entre nós, é um amigo do coração mesmo. E cada pessoa dessa que está à frente de um trabalho como esse, é semelhante àquela que esteve um dia oferecendo água para Jesus, porque não o conhecia. E é verdade. E pouco nós sabemos de Jesus, pouco, não é? Nós sabemos pouco. Se a gente parar para refletir, então a gente vai fazer grandes mudanças pessoais no nosso íntimo, pelo lado de fora, não é?
nos nossos pensamentos, na nossa visão, na nossa audição. E está aí o Evangelho para que a gente saiba procurá-lo, não é? Procurá-lo. Essa é a melhor alimentação espiritual que nós temos. Então, o Adalberto, ele deixou para nós um tema muito interessante que está no livro da Esperança, que foi escrito por Xavier e mediunicamente trazido para nós pelo Espírito Emmanuel, não é? E aí, então, o Ora e Segue, que é o tema do nosso trabalho desta noite, quando também eu peço a vocês que vocês participem, que a gente possa trocar algumas ideias com relação a isso, e eu tenho certeza que, participando, todos nós vamos ganhar. O texto do Ora e Segue, ele começa com a segunda estrofe da oração do Pai Nosso, que é esta: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Está em Mateus, no capítulo 6, versículo 10, que é exatamente essa segunda estrofe da oração do Pai Nosso. E eu achei muito interessante trazer um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é aquele capítulo que fala das orações. São várias ofertas para nós, várias sinalizações que nós podemos orar. Orar para quem desencarna, orar para quem nasce, orar por um inimigo morto. Olha, veja só, orar por um inimigo morto. E tem muitas coisas, orar pelos doentes, orar pelos obsidiados. Então, quer dizer, Kardec, ele preparou muito bem esse capítulo 28, no sentido de nos colocar como que de vigília mental para as preces, não é? E tem cada uma delas uma direção certa para aquele que sofre, para aquele que precisa. E então, nesse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai saber uma coisa que é logo no iniciozinho. E ele vai dizer assim, isso Kardec dizendo, né? Se a submissão é um dever do filho para com o pai, isso é o pai terreno, não é? Não é o pai ou a mãe. Do inferior para com o seu superior, ou seja, do filho para com o pai, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador, que é Deus. Então, Kardec vai trazer logo aí, para nós, uma reflexão com respeito àquilo que deve ser submissão do homem aqui na Terra para com o seu Criador, que isso é muito importante. Então, fazer a tua vontade, Senhor, isso diz Kardec, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. E isso o Espírito Emmanuel, ele vai falar mais adiante. Nós vamos ver isto. Então, o homem a ela se submeterá, ou seja, aos decretos, não é? Quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria, ou seja, o Senhor, e que sem ti ele nada pode fazer, ou seja, o homem, nós que estamos aqui na sala, os nossos irmãos, os nossos amigos, a nossa parentela, todo o planeta se dobra, não é, à face do Senhor. Então, para terminar esse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dizendo o seguinte: fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Então, quer dizer, nós devemos olhar a nossa intimidade com Deus de uma formosura, assim como o filho tem fome, não é? Ou seja, quando o filho tem fome, e ele olha para o seu pai, ele olha para a sua mãe, olha para o seu cuidador, e ele pede comida, ele pede alimentação. E o seu pai, ou a sua mãe, o seu cuidador, o irmão mais velho, como Jesus, vai ceder da sua parte, do seu interesse, para o irmão menor, que somos nós. Então é daí que a gente tira dessa premissa
da instrução dos ora e segue do Espírito Emmanuel para entender o que é tão importante que o Espírito que traz para nós. E tem ainda uma outra parte do capítulo 28, no item 1, que o Espírito mesmo vai lembrar algo muito interessante que vai dizer assim, que está escrito assim: Espíritos hão dito sempre, está na página do livro da Esperança, que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Então, ore, pois, cada um, segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Isso, tocar o coração. Então, um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então, eu acredito que nós vamos observar isso tudo e colocar isto em prática, que é a instrução do Evangelho renovado, que é o Espiritismo, tá? Aí, então, a gente segue mais um pouquinho, tirando um pouco dessa informação que dos Espíritos hão dito sempre. Mais abaixo, eu também trouxe Allan Kardec, de um pensamento dele, de uma instrução de Allan Kardec, na questão 626 ou 622 do Livro dos Espíritos, quando ele fala a respeito da oração, como é que qual é o valor da oração, como é que ela se processa no coração e na mente. E Kardec vai trazer para nós algo que também é fundamental para aquele que pensa em orar. E o Espírito, ele tem tudo nas mãos para fazer com que a sua oração, a sua intenção, o seu raciocínio, o seu amor ou a sua dor venha ao seu encontro. Quando Kardec vai escrever o seguinte, dizendo que o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos, os espíritos bons, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar força de que necessitem seu corpo e sua alma, mas ainda que a prece do coração é tudo e dos lábios nada vale, ok? Então, quando a gente para refletir sobre as questões pessoais, íntimas de cada um de nós, então temos muito a ver com a nossa maneira e a forma de pensar. Ora, cada um que está aqui na sala, a Rita, boa noite Rita, como vai? Não é? E as pessoas mais que estão aqui entre nós, somos todos importantíssimos nessa existência, desde que chegamos aqui pela reencarnação, não é? Muitas vezes os nossos pais não nos instruíram com relação àquilo, não é? Quando os pais são católicos e frequentam a missa, então até que eles fazem a parte dele orientando, pelo menos ensinando o Pai Nosso. E aquele filho que recebe essa instrução, ele guarda no coração e nunca esquece. Para os filhos dos evangélicos, para os filhos dos espíritas, para os filhos das demais outras religiões, então cada um tem a sua iniciativa de fazer instruir seus filhos e ao mesmo tempo são os pais, aqueles que são os pais, eles precisam ir em busca de algo que lhes alimente a alma. E aí vamos ouvir o que o Espírito Emmanuel trouxe para nós, contido nesse livro da Esperança, quando ele vai tratar do texto a respeito do ora e segue, não é? Então o Espírito Emmanuel, ele vai começar dizendo o seguinte: nas lides do cotidiano, é imperioso recordes que a existência terrestre é a grande escola em que a dor comparece por essência do aprendizado e o obstáculo por lição.
Olha, vamos refletir sobre isso, não é? Que é muito interessante. E, portas adentro do educandário, a prece por flama viva será sempre o fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do Mestre, a fim de que te não falte discernimento e fortaleza, paz e luz. Daí esse momento, quando o Espírito Emmanuel fala de inspiração divina, é muito interessante que a gente comece a se tocar com relação a isso, porque a gente, às vezes, lê um texto, lê uma oferta dessa que Emmanuel traz para nós, essas letras para nós, e aí, então, essa inspiração divina tem muito a ver com a fé que desperta todos os instintos nobres. E essa inspiração nobre que encaminham o homem para o bem. Então, esse encaminhamento do homem para o bem é exatamente a base da regeneração. Como nós estamos passando por um processo mundial desse planeta Terra, uma fase regeneradora ou regenerativa, então é preciso que todos nós espíritas, principalmente, tenhamos mais sensibilidade para fazer valer a nossa intuição, a nossa iniciativa, o nosso equilíbrio, o nosso entendimento quanto à prece. E dar o exemplo na sociedade. E essa sociedade, a microsociedade, ela é a nossa família. Ou seja, um pai que ora, convida seus filhos, convida sua esposa, convida alguém que está à sua casa visitando, não é, como um amigo que visita. Então também convida essa pessoa e vai dizer assim, olha, nós vamos estar te convidando porque sempre nesse horário nós fazemos a nossa oração e vocês estão convidados. Claro que a pessoa não vai ser forçada a participar, porque precisamos compreender o outro, não é? Os limites dele. E então o Espírito Emmanuel, ele vai continuar dizendo, não transformes, porém, a tua rogativa em constrangimento para os outros. Ao invés disso, faz dela um meio de tua própria renovação. Olha aí, que é essa regeneração que o Espírito tratou. E ele vai dizer que, em muitas circunstâncias, solicitas a cooperação daqueles que mais a mais na solução dos problemas que te apoquentam a vida e recebes indiferenças ou perturbação por resposta. Não desfaleças, nem te magoes. Aí ele vai trazer para nós o tema desse texto. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a compreender sem desesperar. Nós estamos verificando uma sociedade que está doente, e isso é fato. Nós observamos todos os dias a situação desesperadora que os nossos irmãos em campanha evolutiva aqui na Terra, seja os irmãos do Brasil, seja os irmãos dos Estados Unidos, da Alemanha, da Rússia, todos esses irmãos, eles estão conjugados conosco na mesma intenção de melhora. Mas, dado as iniciativas infelizes do desamor, então a gente verifica que eles parece-me que não tem tempo para orar, não é? E se essa oração realmente fosse pronta, elas não seriam deixadas somente para os sacerdotes. E isso é verdade. Lembro-me que essa semana, a semana passada, então o presidente da Rússia, ele recebeu a visita de um grande sacerdote russo da igreja conservadora da Rússia. E então, aquele sacerdote, ele conversando com Putin, o presidente da Rússia, para que ele passasse a verificar a dor e o sangue que estava sendo observado no coração dos muitos russos, principalmente aqueles que estavam no campo de batalha. Mas o coração político
do presidente da Rússia não pode tomar decisões sozinhas, não é? E ali ele ouviu o sacerdote e continuou com sua demanda, com a demanda política das suas ideias, dos seus princípios, e que, de alguma maneira, mesmo que não esteja ao nosso alcance, e no alcance até mesmo do Papa Francisco, imagine de todos nós. Agora, será que se todos orássemos para ele, para o presidente da Rússia, para o presidente da Ucrânia, para todos os presidentes, como a gente está vendo aí, que a situação não está difícil só para um, mas para todos praticamente, em função dessa doença moral do mundo, então eu acredito que nós poderíamos semear um pouco através da oração coletiva, porque quanto mais oração coletiva, a gente vai ver no capítulo 19 a respeito do poder da fé, quanto nós poderíamos fazer. E aí, então, o que acontece? O Espírito vai dizer uma coisa assim. Em muitas circunstâncias, isso que eu estou dizendo para vocês, é uma delas. Ou seja, eu falei de Putin, falei dos governos mundiais. Isso é uma das circunstâncias do problema mundial que acabamos de tratar. Solicitas a cooperação daqueles que mais a mais. Ou seja, se eu sei que eu tenho um amigo aqui, ali ou alhures, que pode orar comigo, por que eu não o convido para orar? E quando nós os convidamos, na solução dos problemas que te apoquentem a vida, e recebes indiferença ou perturbação, por resposta, não desfaleças nem te magoes. Isso que eu estou repetindo para que a gente verifique como é que ele vai dizer. Então, ora e segue adiante. Às vezes, as agressivas dificuldades em que te encontres, ou seja, ele já se refere, se voltando para a nossa face e fazendo-nos lembrar que há alguma coisa a fazer. Aguardas a vinda de alguém capaz de aliviar o fardo que te pesa nos ombros e apenas surge quem te proponha de sabores ou experimentos amargos. Não te afliges, nem te perturbes. Eu sei que, na verdade, não é fácil. E eu tenho certeza que cada um de nós que aqui está na sala tem alguma coisa a falar com relação à proposta do Espírito Emmanuel. Mas a diferença entre nós e a espiritualidade maior ainda é muito larga, é muito enorme. Mas mesmo assim o Espírito está aí nos alimentando, como Jesus falou, daquela água, não é? Que se tomado, não realmente vai dar sede, ou seja, que é o Evangelho, é a orientação espiritual acima de todas as coisas. E daí, então, desse não te aflijas, nem te perturbes, ele vai dizer assim, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sofrer sem ferir. Olha aí. Às vezes no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, quando nós estamos fazendo qualquer atividade onde há um encontro de muita gente, basta a gente sofrer alguma situação menor. A gente é tocado no nosso íntimo, a nossa moral, aquilo que nós levamos em nossa vida é ferido. É ferido. Como é que funciona isso? Eu já falei algumas vezes para algumas pessoas que certa feita, uma pessoa que trabalhava comigo, ele deixou alguma coisa no ar como se o grupo que eu administrava, ele estava deficiente, estava doente. E disse que somente eu, a minha esposa, ele e a esposa dele, eram as 4 pessoas que poderiam fazer tudo pelo centro, porque nós éramos os únicos que não estávamos doentes. E eu disse, olha, você está há tão pouco tempo em nossa casa e dizendo uma coisa dessa. E então ele disse para mim, olha, Luiz, eu vou te dizer uma coisa. O que eu tenho para te dizer é que a proposta veio pelo espírito tal, que vem por fulana. Eu disse, olha, de qualquer maneira, eu vou seguir Kardec.
procurar estudar um pouco mais para fazer uma avaliação dessa sua proposta, porque essa sua proposta está me dizendo que todas as pessoas que trabalham conosco nos passes, na mediúnica, no atendimento fraterno, nas atividades da casa, se estão doentes, então o que é que eu vou fazer com tanto doente? Se só tem nós 4 que estamos bons para trabalhar. E aí, então, eu pedi para ele um tempinho pensar um pouco, depois que eu fizesse uma revisão nas orientações de Kardec, e foi assim. Eu não procurei por espírito nenhum. Eu fui à codificação procurar saber que decisão eu poderia tomar. E dali sucedeu que eu voltei a falar com ele já no dia seguinte, e eu disse, olha, eu tenho uma proposta para aquilo que você falou, com relação ao afastamento dos nossos trabalhadores aqui no Consolador Prometido. E eu preciso averiguar, pelo menos trabalhando com todos amanhã, não é? Quer dizer, hoje, eu fui no dia seguinte, e ainda tem o outro grupo, que seria o grupo mediúnico. Para eu verificar isto, sem nada contar para eles o que você falou, ou seja, o que o Espírito disse. Pois bem, no dia seguinte, nós estávamos na nossa reunião mediúnica, né, aliás, na reunião dos passes, e foi uma reunião maravilhosa. Foi uma luz naquela noite. E aí, no dia seguinte, nós tínhamos a reunião mediúnica, melhor ainda. Então, todo o resultado daquelas 2 reuniões não confirmavam aquela proposta de afastar essas pessoas que estavam trabalhando. E aí, então, foi um alívio muito grande para mim. Só que na quarta-feira, que seria a reunião dos nossos estudos mediúnicos na quarta-feira à noite, o nosso colega não compareceu, ele e a esposa. E daí, alguém perguntou a mim o que havia ocorrido para que fulano e cicrana não tivessem comparecido aos estudos. Eu disse, olha, eu não sei. E aguardei. No sábado seguinte, então, nós estávamos fazendo a comemoração de aniversário aqui do Consolador, que sempre a gente comemora em um sábado. E aí, então, esse rapaz, ele veio, não é? Veio ele, a esposa, e mais 2 pessoas trazidas por ele. E quando terminou a palestra, no meio do público, ele disse, eu tenho uma coisa para dizer para você. E aí eu disse, pois não, fique à vontade. E aí, então, ele, impaciente, olhou para mim e disse, você não é homem. Ele disse para mim assim, você não é homem. Eu disse, tá, fulano, eu não sabia disto. Já que você está me dizendo, eu vou procurar agora ser homem. De alguma maneira, o evangelho que eu convivo, ele vai me ensinar a ser homem. E eu tenho certeza que isso é muito bom. Muito obrigado por isto. E ele disse, tem mais uma coisa, você não é espírita. Eu disse, tá, melhor ainda, porque eu tenho ao meu alcance todo o evangelho, todas as escrituras, todos os livros de Kardec, e porque eu faço isso, eu vou ser melhor agora. Muito obrigado, eu disse mais uma vez. E aí, então, o que acontece? Terminou aquele encontro, ele ficou agoniado depois que disse aquilo. Nós não havíamos ainda tido acesso aos comes e bebes, ou seja, um guaraná, um bolo, uma coisa assim. E aí ele chama a esposa dele e disse, vamos embora daqui. E então, qual foi a minha participação? Eu acompanhei ele, abri a porta do carro dele e eu disse, quando você quiser voltar, volte. A casa também é sua. E então eu continuei como você, Adalberto, me conhece pessoalmente, como você, Joel, me conhece pessoalmente, como Marília me conhece pessoalmente e outras pessoas da casa, né, da sala. Então, o que acontece? Você acha que eu iria me revoltar com aquilo? Absolutamente. Porque é o mundo que eu vivo. Se eu estou sujeito a uma situação como essa, eu também estou sujeito a ser assassinado, a uma doença, não é? A
ser abandonado por alguém, por um amigo, por uma esposa, por um filho. Estou sujeito a isso. Ora, Jesus também não passou por isso, não é? A situação de muitos que seguiram Jesus, como aquela principalmente quando Madre Teresa de Calcutá estava numa situação muito difícil, e aí então ela pede o apoio de Jesus. Socorro, Jesus, ajuda-me que eu estou morrendo afogada. E esse Jesus demorava a chegar. E de repente, aquela luz intensa aparece sobre as águas do rio onde ela havia caído, com os burros que ela levava os mantimentos para o povo lá do Himalaia. Então, ela disse, Senhor, Senhor, onde estás? E Jesus disse, Teresa, eu estou aqui. Me chamastes para quê? E ela disse, mas Senhor, eu estou aqui passando por essa situação, salva-me. Por que eu estou passando por essa situação se eu trabalho tanto em favor dos mais necessitados? E aí Jesus diz, a alma de Teresa, Teresa, todos aqueles que me seguem sofrem. Então está aí, meus amigos, a situação bela desse texto do Espírito Emmanuel que nós vamos terminar. E aí, então, é o seguinte, não te afliges, nem te perturbes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sofrer sem ferir. Foi aquele caso. Então, continuando, vai dizer assim, o Espírito, deste longo tempo de abnegação aos familiares queridos, na convicção de recolher carinho e repouso na época do cansaço. Olha aí, gente. Qual é o casamento que não tem sua época de cansaço, gente? Qual é o trabalho que também não tem sua época de cansaço? Olha, qual é o trabalhador de um centro espírita que também não tem sua época de cansaço? Qual é cada atividade no mundo que nós temos, na verdade, nossa época de cansaço? E o cansaço pior, gente, é quando a gente não tem mais tempo para nós mesmos e pensamos em tirar a própria vida pelo suicídio. Então, quer dizer, como é que nós vamos suportar o problema se não for por nós mesmos? E o Espírito vai dizer o seguinte, e ouve a cada hora novas intimações à luta e ao sacrifício. Não te revoltes, nem desanimes, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a servir sem reclamar. Então, nisto daí, gente, nós poderemos refletir, não é? Precisamos refletir para entender exatamente o momento que nós precisamos estar mais ajustados nos conflitos que a vida nos coloca. E não é fácil essa situação. Então, o que acontece? Ele vai dizer o seguinte, assumiste atitude para fixar a verdade. Quem é que faz isso? Vou levantar aqui a cadeira. Assumiste atitude para fixar a verdade, no respeito ao bem de todos, contando por isso com o entendimento daqueles que te rodeiam e viste a desconfiança sobreando a face de muitos dos melhores companheiros que te conhecem a marcha. Não chores, nem esmoreças. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a esperar sem exigir. Aí então o que acontece? O Espírito vai dizer para nós uma coisa muito interessante, que vai dizer o seguinte, em todas as provações, e aí você pergunta, ô Luiz, o que são as provações? Se eu não me engano, eu já trouxe aqui em nossa palestra, em nosso estudo do Evangelho, o que são as provações? Ora, todos nós já tivemos muitas existências, não é? A gente tem inúmeras existências que são parte das nossas encarnações e a maioria delas são provacionais. Verdade, são provacionais. Seja o marido que nessa encarnação abandona a esposa,
a mãe que abandona seus filhos, o filho que não suporta a educação severa de um pai, mata ele. E aí, então, o que acontece? É porque essas provações, nós já tivemos problemas lá atrás. E essa vida é para a suportação dos mesmos quadros que um dia passamos. E por isso que a aprovação é diante das causas que hoje, nós sofremos. Não é? Se eu fui inconsequente numa existência anterior, por que que hoje, eu sendo espírita, principalmente sendo espírita, eu continuo inconsequente? Eu continue malgrado a existência atual. Ah, não gosto do meu marido porque ele não presta, ele reclama muito, vou embora. Não é? Os filhos, na verdade, são todos impossíveis, são mal educados, eles, na verdade, não me ouvem, já estou cansado desses meninos, vou embora. E, às vezes, quando as pessoas tomam rumos diferentes, a situação se agrava pior do que aquela situação lá atrás. E Jesus fala disso. Jesus, ele fala disso. Quando a gente não sabe suportar as provações e nos afastamos delas, então significa dizer que nós vamos passar por piores situações do que aquela dessa provação mal suportada. Por isso que a gente precisa estar de ouvidos e olhos abertos, com o coração mais atencioso para a situação difícil que é a provação. Então, se a pessoa está aí passando por isso, ela precisa vigiar-se, ora e segue adiante, sempre, sempre rogando ao Senhor alguma coisa. Então, em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor que auxilie a sustentar a consciência tranquila no desempenho dos deveres que te competem. Se as pedradas e humilhações que constituem o prato descabido no momento que passa, ora e segue adiante, lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra, em formas de fantasia e agitações de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias da madureza, como nós que estamos aqui, eu, a Dirce, o Joel, que já está na minha idade, 70 anos e tal, então nós precisamos ter um olhar diferente para as coisas. Nós precisamos estar assim, nos preparando mais firmemente, porque a vida volta. A vida volta. Os testemunhos podem voltar. As dificuldades podem ser as mesmas, com as mesmas pessoas, com o mesmo marido abandonado, com a mesma esposa esquecida, com os filhos, na verdade, abandonados. Então a gente precisa estar se preparando para o futuro, todos nós, para sairmos da experiência atual em momentos melhores, mais favoráveis, mais confiantes no futuro, porque é assim que a doutrina nos prepara e nos constitui o verdadeiro marco da nossa libertação, é o Espiritismo. E aí, então, ora e segue adiante, lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra, em formas de fantasia e agitação de brinquedos, agitações de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias da madureza, ou seja, da velhice, há de tratá-lo com responsabilidade e suor. É isso que está acontecendo. Às vezes, os avós estão vendo seus netos perdidos na rua, más companhias, eles não querem mais estudar, eles não são mais atenciosos como na época nossa, a minha época, a de Joel, a de Adalberto, a da Dirce, nós que somos mais madurinhos, porque naquela época, um olhar firme do nosso pai, a gente tinha medidas pessoais mais cuidadosas, hoje mais não. E aí, então, o que acontece? Se quiser obter agasalho e pão, ou seja, tudo isso, esse agasalho e pão, é para o espírito. Porque esse agasalho, esse pão, não vai se dirigir para o nosso corpo. Ter dinheiro, ter carro, ter casas belas, ter oportunidades mil para favorecer a nossa
nossa vida material aqui na terra, não é bem assim. Mas que esse agasalho, esse pão, são aqueles que lhe garantam a vida. Tá? Que lhe garantam a vida. Claro, eu tenho que fazer esse esforço, eu tenho que ser mais amoroso, eu tenho que ser mais honesto, eu tenho que saber exatamente onde estão os meus limites. E para aquele, eu tenho que frear a mim mesmo. Não tenho que sair aí para reclamando, que não vai me constituir e não vai me favorecer absolutamente nada. Então, isso porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Então, nisso tudo, o Espírito Emmanuel, ele vai trazer para nós 5 situações, não é? Aliás, 4 situações com esse ora e segue adiante, rogando ao Senhor que auxilie a compreender sem desesperar. E eu deixei isso aqui para o finalzinho, selecionando tudo para que a gente vá dormir. A gente coloque o nosso corpo para o repouso, para que amanhã a gente, depois de um sono maravilhoso, suavizado, a gente se acorde mais disposto para resolver os nossos problemas materiais e morais. Vai lembrar também mais uma, ora e segue adiante, rogando ao Senhor que auxilie a sofrer sem ferir. Mais uma, ora e segue adiante, rogando ao Senhor que auxilie a servir sem reclamar. E a última, ora e segue adiante, rogando ao Senhor que auxilie a esperar sem exigir. Finalizando, a gente está verificando uma coisa muito importante que o Espírito Emmanuel traz para nós. Orar e seguir sempre, confiante na bondade divina e especialmente nos nossos esforços particulares. Verdade. Eu estava pensando hoje, Adalberto, naquele momento quando eu estava preparando esse trabalho, eu estava verificando uma coisa muito interessante. Em qualquer lugar, quando tem assim, a Joel tem essa experiência, você tem essa experiência, outras pessoas aqui na sala também têm essa experiência. Quando a gente está ali com um grupo de 10, 15, 20, 30 pessoas, e nós pedimos para uma das pessoas fazer a oração inicial, ou a oração final, e nós ficamos envergonhados de fazer a oração. E isso é uma demonstração de que nós não nos preparamos para Deus. Porque se aqui o Adalberto diz daqui a pouquinho, Luiz, a oração é sua. Então, aquilo que eu faço já é o meu hábito. Já é o meu hábito. Para vocês terem uma ideia, para eu não perder esse hábito, às vezes eu estou orando para o vento. E vocês dizem assim, mas como, Luiz, orar para o vento? Eu digo sim. Porque o vento traz o oxigênio que alimenta meu corpo. E aí, às vezes, eu brinco. E minha neta, de 4 anos, a Heloísa, pergunta, vô, o senhor está falando com quem? E aí eu digo, com o vento. E ela cai na gargalhada. E ela, como é muito pequenininha, chega para mim e diz assim, ah, vovô doido. Ela disse para mim. E aí, então, o que acontece? Ela não compreende porque é uma criança. Então, nós que estamos adultos, nós precisamos fazer os nossos esforços. E aí eu vou fazer minha oração ao vento. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que eu tenho recebido. E essas oportunidades são a força da vida, da natureza, que me sustenta o corpo que eu preciso estar nele. E se não fosse, Senhor, a natureza, como todos nós poderíamos estar nesse planeta? Os animais, as árvores, e até mesmo as oportunidades da medicina, dos vegetais, dos animais, das plantas que nós podemos fazer um chá e recuperar, dando força ao nosso corpo. Muito obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que todos nós recebemos para fazer com que a vida seja boa e seja bela. Então, é nesse sentido que nós devemos começar a pensar um pouco mais na nossa paz, no nosso equilíbrio, na nossa felicidade, para que a vida seja plena e seja de prazer. Uma pessoa que, na verdade,
não consegue amar seu marido, ela não vive bem. Ela não vive bem. Mas é claro. Mas também se o marido não lhe der a oportunidade desse amor, ele também não vai andar bem, vai adoecer. Porque eu conheço muita gente, dado a minha caminhada, porque eu trabalho todos os dias, ouvindo pessoas, visitando pessoas, recebendo pessoas. E é assim, eu digo isso de verdade do meu coração. E então, para cada canto desse lugarzinho que eu estou aqui em Feira de Santana e fora de Feira de Santana, eu tenho alguém que eu observo que está passando grandes dificuldades. Não é? E quando eu pergunto a essas pessoas se elas estão orando, elas dizem não estou fazendo isso. Tá? Mas nós precisamos fazer uma coisa. Não, se for possível, fazer como João uma vez. Quando foi perguntado ao João que ele era um homem da roça, era um homem que não sabia ler, que não sabia escrever, ia para o centro que ficava perto da roça dele, centro espírita. E ele ia descalço. E quando um dia perguntaram a ele, João, você sempre chega calado, fica no cantinho, na última cadeira, você quase que não acena, só fica ouvindo. Mas você aprende alguma coisa com relação à oração? Eu digo, sim. Ele disse, sim. Mas como é que você faz? Ele disse, eu moro só na roça. Moro sozinho na minha casa. Tenho as coisas para plantar e para colher. Com isso, eu invisto para poder comprar minha roupa, pagar minha luz, pagar minha água, porque é aquela roça mais avançada, não é? Melhorada. E aí, então, ele disse, quando você ora, como é que você faz na sua oração? Ele disse que juntava as mãos e dizia assim, João está aqui. E de manhã, João, como é que você faz? Eu faço a mesma coisa. João está aqui. E a minha vida é assim, porque sabe Deus onde eu estou. Então, quer dizer, nós precisamos saber da nossa parte onde nós estamos todos os dias, todas as horas, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja com um amigo, seja no trabalho do centro, seja dando passes, seja numa reunião mediúnica, seja orientando alguém que procure o centro espírita, nós precisamos estar devidamente preparados, porque os espíritos, eles sabem que nós dependemos de nós mesmos. Isso é verdade, Joel. Isso é verdade. Não é? Você pode observar que isso é tão interessante que o médium da casa espírita, quando ele não atende às finalidades espirituais, o seu guia espiritual lhe abandona. Você sabe disso? Ele abandona. Ele abandona. Que é a mesma coisa. Um namorado, eu conheço um casal de namorado, que ele já está quase 20 anos namorando. Não estão no noivado, não casaram, mas se encontram de vez em quando. E os dois continuam ainda solteiros. E ele já tem esse tempo todo só se vendo, não é? E um dia eu perguntei a ele, e então vocês não vão se casar? Ele disse, precisa? Eu disse, claro que precisa, porque daqui a pouco vocês vão envelhecer e não vão aproveitar a família, que é tão necessária. E aí, então, ele ficou parado, pensando, e disse, não, Luiz, isso não é para mim. A noiva dele, quer dizer, a namorada, disse, você não sabe isso, Luiz, quantas vezes já chamei fulano para se casar, mas ele não está nem aí. Eu estou falando isso para vocês porque isso é respeito, é responsabilidade, é unidade, é compromisso com a vida. E aí, então, a mesma coisa é o homem que ora. Quando ele ora, ele estufa o coração. Existe uma parte aqui cerebral, onde essa parte da frente se chama o frontal. E logo aqui atrás, onde tem uma baixada e depois um pouquinho aumenta, se chama o frontal intermediário, que é nessa parte logo aqui em cima, quando a gente chama da moleira. Se lembra da moleira? E os nossos pais, os nossos avós diziam que é mole, que tinha muito cuidado para não bater. É ali onde fica
frontal médio, ou intermediário, ou anterior. Quando nós oramos, aqui logo na altura da moleira, nós temos uma glândula no cérebro que ela acende quando você aumenta a sua oração. Quando você trabalha muito, muito, muito nessa oração, a sua vida muda. É o que acontece com os evangélicos, ou até mesmo com alguns espíritas, quando eles oram muito no seu silêncio, no silêncio da alma, que eles entram em êxtase. E eu digo a você que eu provo isto, não é? Como funciona. E vocês também podem provar como é que é. Naturalmente, não é um processo de fanatismo, mas é um processo científico que os espíritos eles vão falar sobre essa participação do homem orando a Deus, que eles entram em êxtase. É assim, ok? Então, nós estamos aqui encerrando o nosso trabalho. Faltam 8 minutos para as 9 horas. Claro que agradecendo o grande convite do Adalberto, sempre meu amigo, e assim, vocês que nos acompanham nesse momento oportuno da minha fala, e tendo vocês na minha companhia, é realmente algo diferente, muito diferente, onde nós nos confrontamos, não é, nos nossos anseios, não é, Adalberto? Então, passo a você, Adalberto, a palavra para os meus amigos que queiram fazer alguma pergunta, e ainda buscando inspiração superior, que eu possa responder, não é, às necessidades do grupo que está conosco, não é? Mais uma vez agradecemos pela mensagem, e quando se fala em ora e segue, estas duas palavras traz muito consolo para as nossas necessidades do dia a dia. Então, esse trabalho do estudo do Evangelho é muito importante, e que assim possamos sempre dar seguimento a esses estudos para fortalecer a nossa caminhada, fortalecer a nossa fé, superar os obstáculos que possamos encontrar no caminho. Porque todos nós estamos aqui na Terra como numa escola, e o aprendizado é toda hora. Todo momento a gente passa por situações, e se a gente não tiver com o coração voltado para o alto, às vezes a gente tropeça, a gente às vezes fraqueja, a gente reclama, que nós seres humanos ainda reclamamos, tá? Agora a gente ultrapassa certos limites, mas que a gente possa manter esse equilíbrio através da oração, agradecendo ao Mestre Jesus. Então, sei que tem mais pessoas querendo fazer aí algumas perguntas, tirar alguma dúvida. Então, muito está bem. Aberto para todos. Fique à vontade, né? Letícia, não é? A Rita, né? O Joel quer falar. Pois não, Joel? Eu quero só expressar minha alegria de estar com vocês novamente, de rever o Luiz, meu grande amigo Luiz. Oh, meu Deus. Quanta honra estar com vocês. E falar... Muito obrigado, é honra para mim. Eu sempre fico pensativo, sempre fico reflexivo quando eu vejo alguém falar em Emmanuel e refletir sobre Emmanuel. Eu tenho uma paixão mesmo, eu gosto muito. São reflexões tão necessárias para a vida da gente. Quando tu disse assim, não te revoltes, nem desanime, segue adiante, rogando ao Senhor, Ele auxilie. E a gente esquece muitas vezes disso. O próprio Emmanuel nos diz que o Pai tem estradas por onde a gente não vê caminhos. E aí a gente tem que estar orando, confiando naquela firme confiança de que sempre há um caminho, sempre há uma estrada que a gente vai nos dar o livre acesso da gente caminhar e saber ter conformação, resignação para levar a nossa dor e se desfazer dela, se libertar dela.
É muito bom te ouvir, Luiz, viu? Obrigado, Joel, muito bom. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Luiz. Boa noite, povo. Então, Alice, que bom, que legal. eu estava aqui pensando, né, assim, sobre o que você falou, Luiz. Foi uma coisa assim, sabe, quando cai na alma, assim, porque é assim, o que me encanta no Espiritismo é que ele nos chama atenção para nós, né? Porque É, muitas vezes, quando a gente começa no Espiritismo, né, que eu não sou tão, eu sou nova no Espiritismo, quantas vezes eu ia no centro, né, aí estava a palestra, eu falava, esse daqui é para o meu vizinho, esse daqui é para o meu irmão. E aí eu tirava aquelas conclusões praticamente erradas. Quem estava ali era eu, então aquelas palavras eram para mim, é assim né? mesmo, é. E quando, assim, o que me encanta é esse, sabe, é esse chamamento, sabe, de cair lá no íntimo e falar, você pode melhorar, e a gente pode melhorar. Porque é que nem você falou, sabe, às vezes as pessoas falam assim, eu escuto gente falar, isso não tem problema, né? Ela, né, tem uma vida mais ou menos, né, sossegada, só que as pessoas, sabe, não é bem assim, realmente eu não tenho grandes problemas, não vou falar que eu os tenho, não. Mas é assim, né? Eu fico pensando assim, hoje, eu queria saber o que eu sei hoje, o que eu aprendi com vocês, praticamente, que foi depois dos estudos que eu comecei a aprender, eu queria saber há 20 anos atrás. Talvez hoje até hoje eu fosse uma pessoa melhor, mas eu acredito que assim a gente tem desobediência, né? A gente fala isso não é para mim, eu sempre falei, eu nunca vou entrar nesse negócio de espiritismo, essas conversinhas à toa. Gente, eu sempre farei isso, para falar a verdade para vocês. E hoje eu vejo assim, né, o quanto que ele modificou a mim, né, quanto ele modificou os meus pensamentos, quando eu oro, quando eu consigo chegar mais perto de certas, certas, certos sentimentos, né, que a gente não tinha antes, É, né, aí eu fico pensando assim, né, mas a gente tem assim as controvérsias da gente, né, que nem você falou é, sobre casamento, eu sou uma pessoa que isso. vem de casamento, né, de 23 anos, depois outra pessoa, essas coisas assim. Hoje, particularmente, eu acho que casamento para mim não teria, morar junto, eu digo, não teria, hoje para mim isso daí já está fora de cogitação, para falar a verdade. Mas eu penso Entendo. assim, cada um tem os seus pensamentos, né? Os pensamentos mudam, como meus pensamentos hoje, são os pensamentos diferentes, que nem você falou também, uma coisa bem interessante que me deixa de saia justa ainda, sabe o que que é, Luiz? É quando nós estamos em reunião, assim, de amigos, que vai, a gente vai, assim, tá, gente, vamos parar um pouco e vamos fazer uma oração para almoçar ou para tomar um café, aí tá aquele, aquele você falou 15, 20 pessoas, aí fala, é a Dirce que faz. Poxa vida, dá vontade de sair correndo, né? Porque assim, é que nem você falou, não estamos preparados, né? Porque se a gente, quando Não às vezes estamos eu vou falo, preparados. não, é eu que vou fazer, eu já vou preparada, né? É, Mas quando assim pega no susto, eu falo, meu Deus do céu, aí eu preciso assim de uns segundos para me, sabe, para me recompor, né? Isso é também, verdade, é verdade, é verdade. ainda eu tenho certas dificuldades. Mas eu falo a verdade para vocês, assim, o que me encanta no Espiritismo é esse aprendizado, que tem que trabalhar a mim. Tudo que eu quiser, tudo que a vida pode me dar, eu tenho que trabalhar primeiro em mim. Né? Então, esse aprendizado, essa fascinação, eu vejo a vida hoje mesmo assim, com alegria, eu vejo a vida com poesia, né? Eu acho assim, a gente tem que ter amor, a gente tem que ter, né, liberdade, paz, e tem que ter também a poesia na alma. Eu nem consigo ver assim uma vida boa sem uma poesia, sabe? Se a gente vê encantamento, até numa casa que a gente varre, entendeu? Então, o que me encanta, né, no Espiritismo é isso, né? De escutar uma mensagem que nem você falou, uma mensagem que me tirou lágrimas, né? Que, assim, muitas vezes a gente lá atrás a gente poderia ter se doado um pouco mais, né? Não sei, acredito que tudo tem seu tempo também, né? Talvez se eu tivesse me doado, eu já não teria tanto empenho, né, em modificar a mim mesmo. Aí é isso, assim, sempre com. Eu tenho assim, eu gosto de ter a emoção mesmo, sabe? Eu acho que tudo que tem que ter, vir da alma, vir da emoção, porque senão, palavras da boca para fora, não vale a pena, né? Nem oração e nem. E eu acho que nem o sentimento também. E é isso. Muito bem disse. Muito bom.
Nós temos, sim, nossas dificuldades, nós precisamos, de alguma forma, de expor mesmo o nosso conhecimento e até mesmo a nossa, são 47 anos de doutrina espírita, é muito tempo, né? Se você multiplicar pelos dias, não é? 47 vezes 365 não é fácil, não é? E eu mesmo, logo no comecinho, Isabel, minha esposa, Marília conhece e tal, e aí então aconteceu que passo a palavra para você já já, viu, Daci? Aí então eu fazia meu trabalho, e olha que eu era novinho, eu fazia trabalho no centro, não é? Eu chegava em casa, às vezes, 3 horas da manhã, depois de ter cortado cabelos das pessoas, fazer cabelo mesmo, cortar o cabelo, distribuir sopa com pão, café com leite. E isso era toda quarta e toda sexta, não é? E ela sabia disto, ela via isto. Porque todas as tardes a gente mandava fazer uma quantidade boa de pães para ir para a rua à noite, depois que terminava a mediúnica no centro. É verdade. Depois que terminava a mediúnica no centro. Uma dessas mediúnicas, para você ter uma ideia, a esposa de um dos rapazes, de um dos senhores que estavam numa praça, morando numa praça, porque ele era professor de física de uma faculdade. Abandonou tudo depois que a esposa faleceu. O espírito se apresentou em uma dessas reuniões nossas, e que eu não fazia esse trabalho sozinho, era uma equipe que nós saíamos numa Kombi para distribuir tudo isso, e o espírito se apresentou, não através de nenhuma daquelas pessoas que trabalhavam distribuindo pão, café, sopa, não era. Foi uma comunicação de outro grupo onde nós participávamos, e o espírito apareceu, aquela senhora falecida, agradecendo pela forma como nós estávamos ensinando espiritismo ao marido dela, que permanecia aqui na Terra. E aí, então, Jardim Caldas, que era o nosso coordenador dos trabalhos, um senhor naquela época já de cabelinhos brancos, não é? E eu era jovem ainda, e ele se lembrou. E foi uma emoção muito grande. Na semana seguinte, quando a gente saiu para fazer o mesmo trabalho, nós nos encontramos com aquele homem e dissemos para ele que a esposa dele veio nos visitar. E ele disse: vocês estão loucos, basta somente que vocês deixem aqui, aí no chão mesmo, a sopa, o pão, o café com leite, vocês podem deixar assim, mas é impossível, depois que eu perco a minha vida, perco a minha esposa, e vocês vêm me dizer uma coisa como essa, e nós dissemos sim, a sua esposa veio e nos pediu um forte agradecimento, foi muito comovente aquilo, e que nós continuássemos lhe visitando e lhe ensinando isto. E aí, então, nós não falamos o nome dela, nós não falamos isso, e aí ele perguntou, como é que era ela? E nós dissemos, não é que não fui eu que disse isso, mas foi o Jardim Caldas, hoje é desencarnado, ele disse, a sua esposa apareceu assim, mostrou a forma do cabelo, como é que ela era, que ela tinha problemas na fala. Até isto aconteceu, não é? Ela tinha um pouquinho a língua presa, imagina. Aquele espírito ainda tinha a língua presa, para tu ter uma ideia, não é? Então, quer dizer, isso que você está dizendo, disse, a vida da gente é assim. Nós precisamos ir aos pouquinhos, sem pressa, tá? Mas não deixando de lado a oportunidade de estar estudando, aproveitando as oportunidades que nos sobram, não é? Se você trabalhar muito, se tem seus filhos, se você tem os seus amigos, se você tem as suas responsabilidades, pelo menos a sobra é aquele 10% que Jesus fala, que desde Moisés vem falando, aqueles 10% que a gente doa da nossa parte. Por isso que Deus não é exigente. Então vamos fazer a nossa parte melhor pelas horas que nos sobram, ok? E então eu passo a palavra para a dona Dice Rocha.
Ligue o seu som, ligue o seu áudio, ele está pronto. Desculpa, Tudo bem. só quero dar os parabéns para o senhor. Muito boa explanação. Por dois motivos, dois parabéns. O outro foi como o senhor conduziu com sabedoria e inteligência o problema que começou, que poderia ser um problemão se o senhor não tivesse sabedoria e inteligência de como conduzir a situação no centro, algum tempo atrás, que o senhor disse aí. Então, o senhor foi muito sábio e muito inteligente e evitou muitos problemas com isso aí. Muitos. Olha, dona Disse, atualmente, Darcy, desculpe, atualmente, nos dias atuais, isso aconteceu há uns 17 anos atrás, para 20 anos. A senhora acredita que quando eu me encontro com o rapaz que me disse aquilo, ele me vê, mas não fala comigo. Eu dou bom dia para ele. Como é que vai você? Mas ele não responde. Já a esposa dele responde. Então, quer dizer, temos que conhecer a vida, que é assim. Tudo passa. Tudo, na verdade, mais tarde, um dia, se transborda em amor, se transborda em entendimento, é transbordado em compaixão. Se nós não fizermos isso, o mundo não se transforma. Somente o amor transforma as pessoas, transforma o mundo. Somente o amor pode transformar qualquer coisa que uma outra coisa não consegue fazer. Qualquer outra coisa. Mas o amor, ele é perene, ou seja, vivo, constante. Constante, está em nós. Está em nós. Uma mãe que dá um grito num filho pequeno, ele vai crescer perturbado. Mas se ela diz, filhinho, tem calma, eu sei que você está com fome, o que é que você quer? Aqui, para você ter uma ideia, a minha neta, Elô, de 4 anos, se você vê a forma como ela é cuidada, como ela é cuidada. Quando ela era menorzinha, tinha mais ou menos 2 anos e meio, então ela estava tomando café com a gente. E aí, então, ela pediu água a Isabel. E aí, Isabel deu água num copo d'água, quer dizer, num copo de vidro, desculpe. E aí, então, ela botou o copo de tal maneira na beira da mesa que o copo caiu. Mas eu percebi que, com todo respeito a Isabel, que ela não está aqui presente, foi para o aniversário de uma amiga nossa aqui do centro, com todo respeito. E aí, então, eu olhei assim para ela e balancei a cabeça suavemente para ela não reclamar com o Elô. Você não sabe como aquilo, hoje a Elô está com 4 anos e meio, e essa menina, ela, se fosse agredida naquela hora, por causa de um copo de vidro, tá? Porque às vezes a gente pensa no dinheiro, a gente pensa no valor do copo, a gente pensa em alguma coisa como se o mundo fosse um copo que nunca se quebrasse. E aí, então, quando eu fiz isso, de vez em quando eu lembro isso, olha, Bel, você não sabe quanto bem você fez para a Elô. Ela é nossa neta, é a única neta, né, que nós temos. Mas tem coisas maravilhosas, né, do reflexo dessa forma de não reclamação. A única coisa que Bel fez foi olhar para ela e dizer assim, Elô, pegue a vassoura, assim mesmo, pegue a vassoura e pelo menos junte os tacos de vidro para você não se cortar. Foi assim mesmo, viu, o Darcy? Foi assim mesmo. E aí, então, a gente começa a verificar que a educação, ela, na verdade, é arrastada pelo amor. A nossa educação, ela é arrastada pelo amor. A forma como eu me expresso na rua não significa dizer que no centro espírita eu seja o melhor. Bobagem. Bobagem. Não é? Se chega uma pessoa que está pedindo uma comida aqui na minha porta, qual é o meu dever? De fazer dele um companheiro do futuro. E isso é verdade. E muitas vezes aquele que bate a minha porta pode ter sido um pai, o meu pai, pode ter sido um tio,
pode ter sido um amigo que de uma outra existência perdeu o rumo no caminho da vida. Eu preciso estar atento a isso. E isso é verdade. Então, gente, são 9h11. Eu tenho certeza que muita gente poderia também estar falando. E eu deixo a direção com Adalberto Maia. É isso aí. Mas se alguém ainda quiser fazer alguns comentários de alguns minutinhos, tudo bem. Caso não esteja, peço para o próprio Luiz fazer a prece final da doutrinária da noite. Muito bem. Eu acredito que ninguém levantou a mão, não é? E vamos lá encerrar a nossa oração, fazendo contato com a nossa vista e o nosso coração, uma conexão entre uma coisa e outra, para que o coração possa sentir esse momento de vibração espiritual, de conforto espiritual que o coração sente. E lembrando da noite de hoje, das lições do Espírito Emmanuel, que eu acredito que foi muito aproveitada pelo meu amigo Joel, dizer assim: amigos, que aqui fizeram companhia comigo nesta sala de amor. Lembrando das nossas fraquezas, dos nossos infortúnios, das nossas aflições. Confiemos. Confiando no processo maior da nossa liberdade espiritual. Quanto mais livre estivermos no sentido do futuro espiritual, nós estaremos fazendo uma parte melhor frente àqueles mais sofridos. E por isso, Senhor da vida, Senhor Deus, nosso Criador, muito obrigado pelas oportunidades recebidas nas horas mais difíceis, quando nós pensávamos muitas vezes em fugir. Mas foi pensando, e especialmente pela doutrina dos Espíritos, que nós podemos nos lembrar do conforto que ela nos traz. Que nesta noite, Senhor, ao botar os nossos corpos para o repouso físico, que é o nosso repouso fisiológico, possamos encontrar as melhores companhias espirituais enquanto estamos livres em relação ao espírito, à alma, encontrando aqueles que já foram um dia, que possamos abraçá-los, confortá-los, se eles ainda não conseguiram encontrar a sua paz interior. E ao mesmo tempo, Senhor, aqueles que estão acima de nós, que venham em direção ao nosso conforto, que nos oriente, que nos fale ao coração espiritual e encontremos assim a nossa força para caminhar nesta terra. Porque se não for assim, Senhor, como nós vamos nos sustentar? Então a oração e a caminhada é necessária em todos os instantes, sejam eles quais sejam. Muito obrigado, Senhor, por todas as oportunidades, especialmente como essa, nesta hora e nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Que assim seja.